A igreja, semana passada nós falamos sobre um assunto aqui, sobre um tema, e eu quero perguntar aos irmãos sobre o que nós falamos quarta-feira passada. Se quem não lembrar vai ter que pagar um lanche para mim domingo à noite. Já sei que eu vou engordar de tanto comer lanche. Vamos lá, gente, quero que alguém me fale aqui. Sobre o que nós falamos, foi falado já 2 vezes, senão eu vou ter que falar a 3ª vez. Nós falamos também dentro a ira, nós falamos que é um dos pontos sobre o tema que nós estamos falando. Porque a ira é um dos pontos que faz acontecer. Nós estamos falando aqui, amados, esqueci de apresentar a irmã Suzy também, nova convertida. Irmã Suzy, amanhã é nosso estudo lá, hein? Nosso estudo lá é forte, quinta-feira, com os novos convertidos, com quem quer estar aprendendo. Eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias, irmão, mais uma vez. Livro aos Efésios, carta aos Efésios, capítulo 4. Vocês vão lembrar. Nós estamos falando sobre o que? As coisas que entristecem o Espírito Santo. Estão lembrados? O que entristece o Espírito Santo? As coisas que entristecem o Espírito Santo. E nós vamos ler novamente esse texto, Efésios 4, do 25, nós vamos ler até o 31. E nós vamos meditar mais um pouco aqui dentro. Tem muita coisa boa aqui. Eu sei que alguém lembrou, pelo menos, de uma palavra. E eu vou perguntar hoje à noite, é para a gente aprender. A palavra de Deus, irmão, ela é a água que vai lavando, sabe? Ela vai esfregando. A primeira, você já lavou um carro que está bem impregnado de óleo, de poeira, aquela poeira que gruda? A primeira coisa, você tem que jogar uma água, depois joga um sabão. Aí bate lá bem forte, vai esfregando, fica bem saboado, depois vem com outra água para ir tirando o grosso. E a palavra de Deus ela é assim, onde tiver sujeira, ela vai limpando e a nossa alma vai ficando mais pura. Glória a Deus. Efésios 4, 25, quem encontrou dá um glória. 4, 25 diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Leiam o 26, por favor. Eu vou pedir para os senhores lerem, por favor, 27. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. 29. Irmãos, está ruim essa leitura. Está boa não. Se eu sou abusado com ela para ler a Bíblia. Tem que ler leitura bíblica, é um louvor. Vamos lá, vou ler com vocês o 20, é o 29, né? Vamos lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Vamos juntos o 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. 32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero nesta noite, junto com os amados, meditar. Esse versículo 27 é uma ordem de Deus. Versículo 27 é um versículo forte, é um versículo que é uma ordenança, ele não é uma sugestão de Deus, ele é uma ordenança de Deus. E para isto nós precisamos então discernir e entender direitinho essas realidades. Nós estamos falando aqui sobre o que entristece o Espírito Santo do Senhor. E nós falamos semana passada, nós falamos aqui sobre a questão da mentira,
sobre a questão da ira, sobre a questão da amargura. Nós falamos estas coisas, mas ainda quero com os irmãos continuar. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta aqui. Esse tipo de mensagem, de ensinamento da palavra de Deus é o que produz vida espiritual, moral e caráter na vida de uma pessoa que quer ir morar no céu. Quem não quer ir para o céu não precisa se preocupar com culto de doutrina, com culto de oração, com culto de ensinamento, porque não vai mesmo. Quem não quer se preocupar. Agora, quem quer ir para o céu, o conselho que eu dou, que é bíblico, é necessário se preocupar com a palavra de Deus, com uma vida de oração. Porque se preocupar com a palavra de Deus, ele vai aprender o que fazer. Se ele orar, ele vai ter força para fazer. Então, pela Bíblia, ele vai aprender tudo que ele precisa fazer para chegar no céu. Eu creio que você está aqui hoje porque você quer ir para o céu, não quer? Quem quer ir para o céu? Quer ir para o céu, não quer? Ninguém quer ir para o inferno, que todos nós temos inteligência e nós sabemos, por consciência que o inferno é um lugar terrível e que o Senhor Jesus, ele veio ao mundo justamente para nos oferecer o livramento do fogo eterno, e é para isso que nós precisamos da ajuda do melhor amigo que nós temos que ter, e temos que zelar por esta união com ele, por esta comunhão, que é a pessoa bendita do Espírito Santo. Só ele é que conhece o caminho, aleluia, para nos conduzir ao céu. O caminho é Cristo, mas sem Jesus nós não vamos chegar. Então, quando ele disse assim, glória a Deus, no versículo 27, não deis lugar ao diabo. Irmãos, nós precisamos entender e saber quando será que alguém aqui algum dia já deu lugar ao diabo? Vamos então para a palavra, porque a pastor não quer nem ouvir sobre isso. O Senhor Jesus deixou escrito, foi o Espírito Santo que deixou escrito. A palavra de Deus. Ora, a Bíblia diz que ao redor dos que o temem, o que está ao redor do crente que teme a Deus? Quem está? O anjo está ao redor dos que o temem, acampa-se e os livra. Livra aqueles que temem ao Senhor. Mas a Bíblia diz que ao derredor tem alguém. Quem é esse que fica ao derredor? É o diabo, o leão rugidor, o destruidor. Então, aqui está a pessoa. Aqui em volta, no primeiro ciclo, se houver temor a Deus, tem um anjo em volta para livrar dos ataques de Satanás. Quando a pessoa não teme a Deus, o anjo se retira. Então o diabo, que ele anda no segundo ciclo, buscando uma brecha para destruir a vida da pessoa, se o anjo de Deus se retira, a pessoa então fica desprotegida. E é por isso que Deus diz, não dê lugar ao diabo. Porque se der lugar ao diabo, todos nós aqui sabemos que o diabo, ele é o destruidor. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós precisamos atentar bem para o que o Senhor Deus diz assim, não deis lugar ao diabo. Vamos parar e pensar um pouquinho. Quando é que uma pessoa dá lugar ao diabo? Dentro desse texto que nós já estudamos aqui um pouquinho, e nós vamos estar estudando hoje à noite, nós vamos precisamos descobrir e definir pontos que eu e você vamos aprender a vigiar e saber que tem momentos que o diabo está quase entrando e eu preciso fechar a brecha para que ele não entre. Ora, quando ele diz assim, pelo que deixar a mentira, nós definimos aqui em João 8,44, o Senhor Jesus diz que o diabo é o que? É o pai da... É o pai da mentira. Ora, ninguém é obrigado a falar. Todo mundo, ninguém tem o dever e nem tem a obrigação de falar. Mas se falar, tem o dever de falar a verdade. Se alguém te provocar a falar alguma coisa, você não é obrigado a falar. Mas se falar, é obrigado a falar a verdade. Porque nesse versículo 25 ele está dizendo, pelo que deixar a mentira e falar a verdade a cada um com o seu próximo. Ora, se a pessoa quiser ficar calada diante de qualquer situação, de qualquer provocação, pode ficar calado, você não vai estar pecando. Mas se abrir a boca para falar, tem o dever de falar a verdade. Porque a única força, o único poder que destrói a mentira é a verdade. Ora, o diabo é o pai da mentira, mas Jesus Cristo diz assim, eu sou o caminho,
verdade. Então quando você fala a verdade, é Deus batendo e destruindo a mentira, porque a mentira, onde ela entra, vai destruir alguém, porque o diabo veio não se matar, só não se não foi a matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Quando você fala a verdade, você está transmitindo vida, porque a palavra de Deus, Jesus Cristo diz no Evangelho de João 6, 63, 61, 53, a palavra que eu vos digo é espírito e vida. A palavra de Deus gera vida. Por isso que eu falei, Ruth, que se a palavra de Deus foi plantada em seu coração, ela gera vida. Você pode passar o tempo que for, mas se a palavra não sai de você, ela vai mudar a sua vida. A pessoa às vezes ouve a palavra de Deus, passa 1, 2, 10 anos, mas eu comparo com aquela semente de mucunã, que fica enterrada na terra 10 anos, mas no dia que a terra é encharcada, ela vai brotar e vai nascer. E eu creio que aqui tem corações que a palavra já foi plantada há muito tempo, e essa palavra ela vai brotar, ela vai dar fruto, ela vai gerar vida, em nome de Jesus, porque Deus te escolheu para gerar vida, para dar vida, em nome de Jesus. Então nós olhando para esse texto, deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. Por quê? Acompanhe comigo o versículo 25 ainda. Porque somos o quê? Porque somos o que, gente? Eu quero que vocês estudem a Bíblia, é ensinamento, é doutrina bíblica. Vamos lá. Porque somos membros uns dos outros. Então, se nós somos membros uns dos outros, conforme diz o livro de Coríntios, que está se referindo ao corpo. Um corpo, ele é composto de muitos membros, mas não tem nenhum membro podre. O corpo, quando ele apodrece, o membro, quando em um corpo ele tem alguma enfermidade, ele tem que ser curado, porque se ele não for curado, todo o corpo corre o risco de apodrecer e morrer. Então, no corpo de Cristo, que é a igreja, ninguém tem o direito de dar lugar ao diabo, porque se der lugar ao diabo, quem é que vai curar essa pessoa? Vamos lá. O que cura um membro? O que cura um membro doente no corpo? Não é um remédio? É o remédio. E se ele não for aceitar o remédio, ele vai ser curado? Não. É lógico que o corpo por si mesmo, ele tem mecanismos para se curar de quase todo tipo de doença, se ele for bem alimentado. Se ele for bem alimentado, ele se cura. Agora, se não for bem alimentado, ele morre. Os demais membros vão morrendo. Por isso que quando fala de morte múltipla dos órgãos, é porque então um não está mais transmitindo vida para o outro, e aí vai morrendo. Mas a igreja, ela é o corpo de Cristo, e todos os membros têm o dever de transmitir vida de um para o outro. Quando ele diz assim, falai a verdade uns aos outros, lembrem que eu falei agora há pouco que o Senhor Jesus diz, a minha palavra é espírito e vida. Quando você transmite a palavra de Deus para alguém, você vai estar transmitindo vida para esta pessoa. Ela pode estar quase morrendo espiritualmente, mas quando você fala do evangelho, ainda que seja dolorido, ainda que alguém diga, essa palavra é dura demais, mas ela vai ir como uma feijoada forte no organismo, ela vai ir como um caldo de mocotó, ela vai levantar, pode até ficar suado, mas vai ter força, vai se levantar, porque ela é vitamina para a alma, ela é vitamina para o espírito. Eu não sei como você chegou aqui, pode ter chegado fraquinho, anêmico, amarelo, mas vai sair daqui firmado na palavra de Deus, porque Deus quer te ver forte. Deus quer te ver forte. Quem quer ficar forte aqui, levante a mão, dá um glória a Deus e vai recebendo a palavra de Deus. Por que um cristão não pode mentir? Uma pessoa quando mente, ela está abrindo a porta para quem? Uma pessoa quando ela abre a boca para mentir, o diabo está usando a boca dela no momento. Devemos prestar atenção direitinho, vou devagar para que haja compreensão. Uma pessoa quando ela mente, já expliquei aqui o que é a mentira. A mentira, ela vem no objetivo de desfazer o caráter de alguém. Ela vem no objetivo de ferir alguém, de tirar a moral de alguém, de tirar proveito da vida de alguém. Quando alguém faz isto, o diabo está usando essa pessoa. É por isso que Deus diz assim, não deis lugar ao diabo. Então, a nossa boca, ela tem que ser para dar glória a Deus. Ela tem que ser para louvar o Senhor, ela tem que ser para orar, ela tem que ser para abençoar, ela tem que ser para exaltar o Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos entender, antes da minha boca se abrir, eu vou pensar antes de falar, porque eu não sou obrigado a falar, mas se eu falar, eu tenho que falar palavras de Deus, palavra de vida eterna, palavras que transmitam graça para aqueles que me ouvirem.
Então, se em qualquer situação da sua vida você for provocado, tentado a falar alguma mentira, você vai pensar e dizer: o diabo não vai usar a minha boca não. O diabo não vai usar a minha boca. Em outro momento, quando a pessoa abre a boca para acusar outra pessoa, para acusar, é o diabo puro que está na vida dessa pessoa, porque um dos nomes do diabo é o acusador. O diabo é o acusador. Então nós precisamos entender: a minha boca é para adorar o meu Deus e não para amaldiçoar. A minha boca é para glorificar ao meu Deus e abençoar o meu semelhante. Se existe uma coisa difícil, é dizer: eu já desafiei aqui a igreja várias vezes. Alguém pode dizer assim: Deus te abençoe, mas olhar na cara do outro e dizer assim: que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém? Você pode observar que você tem dificuldade para dizer para muitas pessoas. Eu desafio aqui as pessoas saírem na rua e dizer: abençoe 5 pessoas amanhã durante o dia. Diga assim: que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoe em nome do Senhor Jesus. Diga para ele: eu te abençoe em nome do Senhor Jesus. Diga para ele agora, diga para ele, diga aí. Olha para quem está do seu lado para você ver o negócio. Diga aí, olha para a cara dele e dele fala: eu te abençoo. Não, para quem está do seu lado, olha na cara dele, diga: eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Irmão, quando você abençoa, a maldição está sendo quebrada, porque onde a bênção de Deus chega, a maldição vai embora. Se todos os dias você falar para alguém: eu te abençoo em nome de Jesus, quantas maldições são quebradas? Por quê? Porque uma palavra, eu falei aqui semana passada, que existem palavras, as pessoas mesmo falam. Quantas pessoas eu já vi dizer: tem palavra que fere mais do que um tapa, não tem assim? Já vi pessoas falar isso quantas vezes? Quantas pessoas tem palavras que ferem? Aliás, tem pessoas que ela ouviu palavra lá quando era menino e guardou no coração, e tem gente que até hoje não esqueceu. Parece que ecoou no ouvido daquela pessoa, porque aquela palavra feriu tão profundo que para arrancar aquela palavra, só a palavra de Deus hoje que vai arrancar, dizendo para a tua alma, dizendo assim: ó, toda palavra de maldição hoje é quebrada da sua vida, porque Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Então receba a palavra de Deus, e a partir de hoje tu é abençoado, abençoada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Receba a palavra de Deus e a maldição é quebrada, e vem a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, graças a Deus. É por isso que Deus diz: não sai da vossa boca nenhuma, olha, nenhuma, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, palavras tolas, palavras que ferem, palavras que transmitem raiva, que faz com que a pessoa seja irada, seja provocada a ira. Então a minha boca e a tua boca, aleluia, é o instrumento mais poderoso que Deus usa na terra. É o instrumento mais poderoso que Deus usa na terra, é a minha e a tua boca, quando é para abençoar. Porque a Bíblia diz no livro Provérbios que o poder da morte e da vida estão no poder da língua. Então a minha língua, a minha boca tem que ser usada para a glória de Deus, para abençoar a sua vida, para transmitir palavra que transmita graça. O que é palavra que transmite graça, irmão? Se Jesus diz que a palavra dele é vida, o que é graça? Graça é o poder invisível, espiritual de Deus, que te dá força para se levantar. É o poder de Deus que vem dizendo para você: você não está derrotado não, você não está derrotada não. Quem quer te ver derrotado é o diabo. Mas Jesus Cristo veio para te pôr de pé. Jesus veio para restaurar a tua vida. Jesus veio para te trazer alegria. Jesus veio para dizer para você que ele veio para desfazer as obras do diabo. Então não tem motivo para você ficar triste, abatido. A batida não é só olhar para o que diz a palavra, toma posse e se colocar na posição de vencedores. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então quando a pessoa ela ouve a palavra de Deus, ela já sabe: eu tenho a obrigação de não mentir, eu tenho a obrigação de falar a verdade, eu tenho a obrigação de abençoar meu irmão. Porque quando ele diz: fale somente palavras que for para transmitir graça, ele está dizendo: você tem a obrigação de fortalecer seu irmão.
Você tem a obrigação de fortalecer sua irmã. Você tem a obrigação de abençoar alguém que está do seu lado. Você tem a obrigação de dizer para ele que ele vai vencer, que ela vai vencer, que você é vencedor. Sim, porque é isto que é graça, é palavra de vida eterna. Então, se eu tenho esse dever, eu tenho que me preparar. Porque então, quando ele diz assim, glorificado seja o nome do Senhor, porque vós sois membros uns dos outros, eu tenho que fortalecer o membro que está ligado a mim, que é o mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Porque um corpo, sendo ele fortalecido, nenhum membro vai estar sentindo dor. Mas no corpo, quando o membro está doente, todo o corpo sente a dor. Quer ver? Alguém já sentiu dor de dente aqui? Já sentiu dor de dente? Você não sabe qual é o dente que está doendo. E você não sabe se está doendo na cabeça, eu sei que dói todo o corpo. Então é assim. A igreja de Deus, ela é o corpo de Cristo. É por isso que todo membro tem que ser curado. Tem que ser curado. Agora eu pergunto uma coisa para você. Você já viu um corpo, quando tem uma ferpa, às vezes de uma fagulha de ferro ou de madeira no corpo, naquele local, onde espetou na pele profundo, e o que começa a acontecer com aquele dali? Ele começa a ficar vermelho. Você vai e começa a sentir estranho aquele negócio ali. Com o tempo ele vai fazer o quê? Ele vai amarelar e vai aparecer a infecção. O que ocorre? Aquela coisa vai para fora. O próprio corpo se encarrega de jogar para fora. Quando é muito profundo, é necessário uma cirurgia. Mas tem muitas coisas que o próprio corpo se encarrega de jogar para fora. O que quer dizer isso? A igreja de Deus é o corpo de Cristo. Se uma pessoa ela estiver doente, pecado, que é o que adoece o corpo de Cristo, é o pecado. Não é doença física. A doença física se ora e Deus cura, Deus faz o milagre. Mas a doença que infecciona espiritualmente o corpo de Cristo, a igreja, é o pecado. Se algum pecado ele tenta se fixar dentro da igreja, que é o corpo de Cristo, ela vai dar sintomas. Esta pessoa vai começar a ficar triste, vai começar a sentir dor, vai começar a adoecer, porque a maior doença na vida de uma pessoa, a princípio, não é a doença logo do corpo, vem a tristeza da alma. As doenças chamadas doenças psicossomáticas são as doenças que primeiro infeccionam a alma. E quando não é tratado, então daqui a pouco começa a gerar as doenças do corpo, provocados pela doença da alma, por causa de que a alma está doente. É por isso que a palavra de Deus nos diz, no livro aos Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela penetra até as divisas das juntas e da medula. Por quê? Porque às vezes entre as juntas e a medula não tem quem possa dividir. A alma e espírito só Deus divide. Mas a palavra de Deus ela vai lá no meio da junta. Doenças que às vezes estão como câncer nas articulações, sabe que não quer sair dali. É uma doença que evita a pessoa se articular, a pessoa viver. Então a palavra de Deus, já viu o bisturi? Já viu o bisturi que o médico usa para costurar? A agulha que ele costura, ela é torta. A agulha vai no fundo dela, mas a agulha é torta, ele faz aqui, ó, e vai puxar lá de dentro e passa e faz a volta e costura. Saiba que a palavra de Deus, quando Deus diz que ela penetra até as juntas e medulas, é a palavra de Deus que vai aonde ninguém pode ir. E é por isso que a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, porque ele diz, a minha palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela divide ela vai nas juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração humano. O homem pode estar pensando uma coisa que só ele sabe, nem ele sabe entender direito, mas a palavra de Deus diz, eu sei o que você está pensando, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está almejando, mas o que tem que nortear o homem não é o que ele pensa e nem o que ele sente, é o que a palavra de Deus diz. É por isso que a palavra de Deus tem que ser pregada, para que o doente do pecado seja liberto, seja curado. Pensava mal, não vai mais pensar. Sentia mal, não vai mais sentir. Agia mal, não vai mais agir. Agora vai dizer, Deus, eu entrego meu espírito, alma e corpo ao Senhor. Guia minha vida, porque eu quero ter saúde. Por que ela fala esse negócio? Divide a alma e o espírito. O espírito do homem
é onde ele pensa, é onde ele raciocina, é o intelecto humano, que em muitas partes da Bíblia refere-se ao coração, porque o coração é que bombeia sangue para o corpo, mas o Espírito é que bombeia os pensamentos para que a alma aceite ou não as atitudes que o corpo vai exercer. Então, quando a palavra de Deus é pregada, o que você pensar, está pensando, se tiver contra a palavra de Deus, eu te aconselho, abandone, porque se você não abandonar, tu vai morrer com esse pensamento, vai matar a tua alma, porque uma vez que o Espírito, ele codifica, sabe que é errado, aleluia, identificou que é contra Deus, e ele teima, a pessoa teima e insiste para que a alma aceite, ou mesmo contra a alma, mas para satisfazer a vontade do corpo, vai morrer espírito, alma e corpo. Mas nesta noite a palavra de Deus, ela está discernindo o pensamento e o sentimento, porque o sentimento é quando a pessoa diz assim: eu sinto prazer, eu estou bem, está bem, não, porque aquilo que te traz prazer contra a palavra vai te matar amanhã. Esta enfermidade vai começar a avermelhar, vai começar a inchar, vai aparecer o fedor, vai morrer. Mas se der por vida a palavra de Deus, Jesus diz: a minha palavra é espírito e vida, ou seja, vai mudar teus pensamentos, vai mudar teus sentimentos e vai mudar tuas ações, e tu vai ser uma pessoa curada, liberta, santificada, viva. Cadê os vivos aqui? Pode dar glória a Deus, e se quer, recebe a palavra. Glória a Jesus. É por isto que é necessário ouvirmos a palavra de Deus. Quando ele diz: não deis lugar ao diabo, se já discerniu que um pensamento é maligno, como é que eu sei que é maligno? É fácil de saber. Um pensamento, ele é maligno quando ele está contra as leis de Deus. Se uma pessoa pensa em roubar, pode mandar embora, que é o cão que está ali. Se uma pessoa pensa em adulterar, prostituir, fazer essas coisas, manda embora, porque Satanás está ali. Não fica fácil de entender o que é do diabo, o que é maligno ou não? Fica fácil. Se chega alguém fazendo fofoca, manda esse demônio embora, porque é veneno. É veneno, vem veneno debaixo da língua, da presa. Eu já expliquei isso aqui. Já. Olha quando ele diz: não deis lugar ao diabo. Dá lugar ao diabo, ele vai entrar. E se fizer festa com o diabo, filho, já sabe onde vai parar. Tem muita gente fazendo festa com o capeta, mas o final é triste. O final é triste. Então a palavra de Deus é para me livrar da mentira, para nos livrar do pecado, para nos livrar da soberba, para nos livrar de ações que vão provocar juízo no dia final, ou antes. Glória a Deus. Então não deis lugar ao diabo. Quando nós falamos aqui no verso 26, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Já explicamos, mas vou continuar novamente. Está irado hoje, não é para deixar para amanhã. Porque se vai dormir irado e deu um infarto no coração, como é que vai para o céu? Não vai para o céu. Porque a Bíblia diz que, no livro aos Hebreus 12, 15, se nós não me falamos memória, 12, 14, 12, 15, que não devemos deixar brotar nenhuma raiz de... Foi aqui que eu expliquei, irmã Joseli, irmã Damares. Foi isso aqui que eu expliquei. Foi isso que eu expliquei para os irmãos. Se eu perguntar para os irmãos hoje, lá no livro de, quando eu citei aqui Hebreus 12, 15, não deixe brotar nenhuma raiz de... E esse eu vou perguntar. Agora eu expliquei, eu quero que você explique de novo para mim. Vocês vão explicar para mim. O que quer dizer amargura? Como eu expliquei semana passada. Amargura quer dizer o que na prática da vida de uma pessoa ali? Não, aí é a ira. Aí é a ira. É provocada pela amargura. O amargor, que eu expliquei, vem de amargor. Mas vou explicar novamente para todos vocês. Guardem bem uma palavra. Quando Jesus diz assim, quando Deus diz, usando o autor aos Hebreus, não deixe brotar nenhuma raiz de amargura, para que brotando não vos contamine. Além de contaminar, ela é mortal. A raiz de amargura, ela é gerada quando? O problema é quando ela é gerada, porque é gerada e o que vamos fazer com ela. Qual é a atitude de uma pessoa, o comportamento de uma pessoa que está nesse estado? Precisamos entender. A amargura, ela é gerada, o amargor, é quando a pessoa esperava receber um doce e vai receber agora um chá de quina-quina.
Ou seja, a amargura é gerada quando não se faz o que a pessoa está querendo. Não faz a vontade do menino, ele vai se espernear, bater no chão. Se espernear, se jogar no chão, o que ele precisa nessa hora? Uma correção para parar de mau hábito, de mau comportamento. Então, vocês já viram uma pessoa na igreja que por não fazer a vontade dela fica irada e começa então a ficar uma pessoa amargurada. Quando alguém não faz o que ela quer, ela vai ficar ressentida. Está amargurada, está magoada. E agora uma pessoa magoada, sabe o que ela faz? Ela não aceita aquilo que lhe foi oferecido, porque ela queria o que ela queria. Queria que fizesse o que ela queria que fosse feito. Mas não é possível porque é errado. E quando é errado não pode ser feito. Então a pessoa fica ressentida, ela se afasta, ela não aceita mais, ela não tem humildade, nem de discutir o problema. Sabe o que ela faz? Ela se afasta e vai lá pelas beiradas. Vai encontrar outro que talvez está amargurado. Aí vai contaminando o verme, o vírus da angústia, da amargura. Aonde uma pessoa amargurada vai chegando, ela vai lançando. É um verme, é igual o cocô de rato. Onde ele passa, deixa o seu rastro. Quem quiser procurar onde tem rato, não vai procurar pelo rastro dele. O rastro do rastro é o cocô. Onde ele passa, ele faz a sujeira. Assim é uma pessoa amargurada. Uma pessoa amargurada, porque não fizeram o que ela queria, aonde ela vai, quem ficar na frente vai se sujar também. E aí a pessoa amargurada, ela se torna o quê? Uma serpente, porque ela fica irada. A amargura provoca a ira. E aí a ira, o desejo era pegar aquela que pisou na cauda dela. Mas agora a presa dela está cheia de veneno. Eu expliquei semana passada aqui que a serpente, ela carrega o veneno aonde? Vou explicar de novo, para vocês entenderem mais uma vez. Aonde é que a serpente carrega o veneno? Debaixo da presa, não é na presa. Ela carrega debaixo da presa. A serpente, ela tem duas bolhas, 4 bolhas, do tamanho do caroço de um feijão, debaixo da presa. E a presa da serpente, ela é furada como uma agulha. Quando ela pega a vítima, essas 2 presas, elas são comprimidas, apertam as bolhas que estão debaixo da presa, ela fura e o veneno sai por dentro da presa dela e injeta na vítima. Uma pessoa amargurada, ela é comparada a uma serpente, que ela vai contaminar quem der ouvidos o que ela fala. Deu para eu entender? Está bem claro isso? Porque então quando uma pessoa ela está amargurada porque não fizeram o que ela queria, aonde ela vai o que ela fala. Ela não sabe mais nem um versículo da Bíblia. Geralmente uma pessoa amargurada, irada, ela não sabe um versículo da Bíblia. Ela só sabe acusar. Ela faz o papel do acusador, do diabo. Entendeu? É por isso que quando alguém vier acusando alguém, falando mal, já entra com a palavra. É o antídoto, é o veneno que só pode ser anulado pela verdade, que é a palavra de Deus. E aqui nós estamos vacinados pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de Deus, que é a verdade para curar os doentes. Não importa como a pessoa chegue na casa de Deus, mas a palavra de Deus vai curar, vai libertar e fazer dela uma nova criatura, em nome de Jesus. Quantos podem dar um glória a Deus nesta noite, em nome de Jesus? São nessas ações que a pessoa dá lugar ao diabo. É por isso que Deus diz: não dê lugar ao diabo. Ou seja, não dê lugar à mentira, não dê lugar à acusação, não dê lugar à fofoca, não dê lugar à ira, não dê lugar à prostituição, não dê lugar a essas coisas, porque são as coisas que o diabo entra para destruir. Então vamos lá. Então aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tem necessidade. Olha que coisa linda. Se todo crente trabalha, todo homem honesto arruma um emprego e trabalha, ninguém tem necessidade, miséria, porque um ajuda o outro, e aí todos são abençoados, que a bênção ela é, nesse caso aqui, quando Deus diz trabalho, que tem que repartir. Se você tem que repartir, é porque Deus vai te dar sobrando. Deus vai te dar sobrando. Aí nisso está as bênçãos da prosperidade, irmão. A bênção da prosperidade de Deus está nisso. Nos mínimos detalhes nós vemos. Então aqui Deus está prometendo uma bênção para mim. Se eu cumprir meu dever, não roubo, não minto, não ando errado, pode ter certeza que o céu vai se abrir e vai prosperar a sua vida. Você vai ter prosperidade, porque diz a Bíblia que a bênção de Deus é que... Gente, preste atenção, a bênção de Deus é que... E não acrescenta. Então se existe uma coisa que nós temos que buscar, é a bênção de Deus.
Ele enriquece de paz, de saúde, de alegria, vontade de viver. E você ainda vai ter coisa material para ajudar com aqueles que não têm. Deus vai prosperar, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Diga para quem está dizendo: Deus está te abençoando. É a palavra de Deus, receba. Porque se eu aceitar a palavra de Deus, a bênção de Deus é abundante na minha vida e na sua vida. Glória a Jesus. Graças a Deus. Então quando ele diz: glorificado seja o nome do Senhor, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover. Olha, promover, levantar, curar, libertar. Você entendeu, irmão? Se alguém está passando um problema na sua vida, chegue e dá a palavra de ânimo, dá a palavra de vida. Não tem palavra de derrota não. É palavra de vida, porque se eu creio na palavra, a palavra evangelho quer dizer boas novas, e a Bíblia nos chamou para pregar o evangelho, boas novas, boas notícias. Deus tem boa notícia para você. Deus tem boa notícia para você. Se você veio doente e crê, vai ser curado. É boa notícia, é de Deus. O evangelho é para você. É para você receber a cura pelo poder desta palavra. Se você veio desempregado, tem boa notícia. Deus vai abrir porta para você, porque Ele não daria ordem para trabalhar se Ele não fosse abrir porta. Desempregado recebe a bênção, e Deus vai abrir porta para quem quer trabalhar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Transmitir graça. Aí ele vem no versículo 30. Estou correndo aqui só para dar um resumo do que eu já falei. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da... Eu falei para os irmãos que o melhor amigo que nós temos na terra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele nos leva a lugares que nós jamais pensamos em chegar. E os caminhos que nós não conhecemos, mas temos que chegar, Ele vai te guiar. Quando alguém vai para um país e não sabe falar a língua do país, precisa de um guia, de um intérprete. Mas o Espírito Santo, é Ele que nos guia falando a linguagem do céu, revelando as coisas que às vezes eu e você precisamos saber, está oculto. É quando o crente de Deus traz revelações que ninguém sabia. Revelações que não eram feitas próximo de você, e nem você sabia. Mas a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em toda a terra. Aleluia. Quando é alguma coisa que envolve a sua vida, pode estar em outro estado, em outro país, Deus revela. Deus mostra. Deus revela coisas no íntimo que estão sendo feitas ou em seu favor ou contra você. Se é contra, você já sabe de onde vem. Então é hora de orar e jejuar para Deus desfazer as obras do diabo. Porque se você descobre que tem uma luta contra você, contra a sua família, contra a sua vida, e você não está conseguindo vencer, Deus já te deu armas. Deus já te deu armas. Nós já ensinamos aqui. Quem frequenta esta igreja sabe que nós já ensinamos aqui. A Bíblia diz que Deus já nos deu as armas para a gente lutar. Ora, se você descobre que tem algum exército do mal, algum aspecto do mal querendo te dominar, você então é hora de discernir e fazer uso das armas que Deus já te entregou. Não é hora de ficar dormindo, não é hora de se acomodar, não é hora de dizer eu vou parar porque está difícil. Não, é hora de você desembainhar a espada e partir para a guerra. Pega as tuas armas, entra na batalha, invoca o Senhor e Ele vai na tua frente, e o poder das trevas será destruído em nome de Jesus, porque tu foi chamado para vencer. Você foi chamada para vencer. Deus não te chamou para você ficar derrotado, não. Deus te chamou como vencedor, como vencedora. Derrotados nós estávamos sem Deus, mas com Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Quando pode levantar a mão e declarar: eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Nesta terra todos vamos ter luta. O Senhor Jesus não enganou ninguém. O Senhor Jesus não enganou ninguém. Ele nunca disse que esta terra aqui seria um parque de diversão. Não, a terra não é um parque de diversão. A terra é um campo minado pelo diabo para tentar destruir a minha e a sua vida. Só que ele diz: calçai o calçado do evangelho da paz,
coloca o capacete da salvação, pega a espada do Espírito, a couraça da justiça e sai marchando para a guerra, porque teu general vai na frente, ele vai na tua frente para te dar vitória. Cadê os crentes vencedores? Cadê os soldados guerreiros? Levante a tua mão, desembaça a tua espada e decide. Decide guerrear. Agora, eu preciso excluir dos meus pensamentos e dos meus sentimentos e das minhas atitudes ações que são contrárias a Deus. Glória a Deus. Continuando. Ora, o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Ele tem sentimentos. Ele ouve. Ele fala. Ele age. Ele ensina. Ele é mestre. E o Senhor Jesus, ele diz assim: não se entristeçam não, eu vou para o Pai, mas não ficarei órfãos, enviarei outro, o Espírito Santo, que o mundo não conhece, não pode conhecer nem receber. Mas vós, ele diz assim, mas vós conheceis, porque está convosco e habita em vós. É por isso que ele disse, ele é a habitação, nosso corpo. 1 Coríntios 3, 16 e 6, 19. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus? Se é templo, filho, o meu corpo não foi feito para outra coisa, a não ser primeiro para adorar o meu Deus. Porque templo é lugar de adoração. Templo é dedicado a um Deus. O meu corpo, teu corpo, é um templo que foi dedicado ao meu Senhor, ao teu Senhor, para adoração. Então você veio para adorar a Deus, você foi criado para adorar, você foi criado para adorar. Então você pode dar um glória a Deus nesta noite, pode se alegrar com Deus nesta noite. Glória ao Deus Todo-Poderoso. Agora, se a pessoa mentir, como é que fica o Espírito Santo? Ele se afasta ou tem mais amor pela pessoa? São essas coisas que entristecem o Espírito Santo. A mentira, o roubo, a prostituição, a acusação, coisas erradas, fazem com que o Espírito de Deus se afaste. Quando o Espírito de Deus se afasta de uma pessoa, essa pessoa está em maus lençóis. Eu falei um dia desse aqui, eu vou resumir isso aqui, vou parar aqui e vou mostrar para vocês. Eu falei um dia desse aqui, correndo em um culto aqui, eu perguntei quantos pecados tem na Bíblia. A Bíblia fala que não há perdão. Está lembrado, irmã Rosa? Pois nós vamos reviver hoje. Se quiser, marque aí para saber. Porque amanhã você vai pregar e vai encontrar multidões de pessoas que vão dizer, só tem um pecado que não tem perdão. Mas não é isso, não é verdade. Quando a pessoa começa a entristecer o Espírito Santo falando essas coisas, ou seja, se a pessoa fala uma coisa ruim, o Espírito de Deus se entristece. Nada mais faz com que uma pessoa perca a comunhão com Deus do que fofocar, falar mal do outro, acusar. Porque fazendo isto, o Espírito de Deus se afasta, porque Deus não faz, o Espírito Santo não faz parte de roda de fofoca. Não faz parte de roda de fofoca. Se alguém aqui algum dia for fazer a fofoca para você, saia fora. Porque o Espírito de Deus chegou e você aceitou. O Espírito de Deus já vai, estou saindo. E aí depois vai ter que chorar muito para ele voltar. Vai ter que voltar, vai ter que se arrepender muito, vai ter que chorar muito para ele voltar. Acusar alguém justamente, denegrir a vida de alguém, o Espírito de Deus já vai indo embora. Agora se chegar um fofoqueiro, você já for falando, aleluia, a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, aleluia. O Senhor é meu pastor e nada. Só precisa decorar pelo menos esses 2 versículos. Já está exaltando o nome do Senhor. Quando o capeta chegar perto do Senhor, Jesus é meu pastor. Ele cuida de mim. Ele me faz guiar em verdes pastos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Depois ele vai preparar uma... Meu irmão, aí o Espírito de Deus vai te fortalecendo. E quando você fala a verdade, o espírito do fofoqueiro vai murchar. Quando você fala a palavra de Deus, o fofoqueiro já cai o semblante. Porque o capeta saiu dele e ele vai ficar sozinho. Aí você vai dar um jeito de levantar esta alma para o diabo não tragar ela.
Está entendendo? Estamos entendendo? Nós estamos na terra para falar do amor de Deus, falar e abençoar, transmitir vida e vida com abundância pelo poder da palavra de Deus. Então vamos lá. Eu quero resumir aqui com os senhores, antes de terminar, vamos lá. Eu quero falar qual é o pecado então que não há perdão na Bíblia. Vamos lá, quais são os pecados que não há perdão? É culto de doutrina, isso aqui é doutrina, é ensinamento bíblico. Vamos lá. A blasfêmia contra, está escrito aonde? Mateus 12. 31 e 32, aquele que pecar contra o Espírito de Deus, que blasfemar contra o Espírito de Deus. Agora eu pergunto, o que é blasfêmia, pessoal? Vamos lá. Porque senão é blasfemar, o que fez o quê? Falar mal ou atribuir algo que é sagrado aos ídolos ou aos demônios. Deus está fazendo a coisa, é do demônio. A pessoa às vezes não tem discernimento para saber o que é certo e o que é errado, mas abre a bocona para falar. Por isso que é melhor ficar calado que falar o que não sabe. Se não tem segurança do que vai falar, fica calado. Se pensou, pede perdão em pensamento. Ah, pastor, e será que blasfemou? Não, presta atenção uma coisa. Alguém fica preocupado, eu acho que eu pequei, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Não, presta atenção, aprendizado para você. Enquanto você tiver preocupação de pensar que blasfemou contra o Espírito de Deus, é porque você não blasfemou. Você não atribuiu. Setas do mal às vezes são lançadas na mente da pessoa, mas não aceite isso, repreenda, porque o Espírito de Deus, ele é teu amigo, e uma pessoa quando ela tem dúvida é porque ela não blasfemou, porque a blasfêmia é algo consciente. A pessoa consciente fala contra o Espírito de Deus, aí sim, aí é blasfêmia. Ou, agora eu citei uma coisa aqui semana passada, na outra semana, quando Deus diz assim, para não resistir o Espírito Santo. O que é resistir o Espírito Santo, gente? O que é contender com o Espírito Santo? Lá no livro de Gênesis, capítulo 6, 3, Deus diz assim, não contenderei para sempre com o homem. Ali Deus já estava, o Espírito de Deus, não contenderá para sempre o meu Espírito com o homem. Contender é o que diz lá em Atos 7:51. Homens de dura serviço que sempre resistis o Espírito Santo. O que é resistir o Espírito Santo? É ouvir a palavra de Deus e não dar atenção. É ouvir a palavra de Deus e questionar, não aceitar, fazer o contrário. Isso é resistir o Espírito Santo. É por isso que tem muitos cristãos que, sabe, não tem prazer em nada, não tem prazer em Deus, não tem prazer na palavra, não tem prazer em louvor, não tem força para nada, porque ouve a palavra, mas não aceito isso. Isso é coisa do homem, isso é coisa do pastor. Não é a Bíblia que está dizendo? Se a Bíblia diz, não resista, porque o Espírito de Deus vai se entristecer. Se a Bíblia diz, pede a Deus força, graça e obedece. Porque Deus é igual se o pai chega para o filho, filho, faça isso. Ele vai olhar para o pai e falar, não vou fazer não, gosto disso não. Vou fazer aqui, eu me sinto bem assim. Outro dia o pai chega e fala, filho, faz isso. Não vou fazer isso não. Esse pai vai estar se aproximando desse filho ou ele vai estar gostando, vai estar com vontade de dar uma surra nele? Esse pai tem vontade de dar um presente ou de dar um chicote no lombo? É só pensar. Deus é do mesmo jeito. Se a palavra de Deus diz uma coisa, a pessoa questiona e quer fazer de outro jeito, vai fazendo. Só que daqui a pouco morreu. Não tem salvação. Essas coisas, resistir, a primeira pessoa resiste, Atos 7:51. Ou seja, ela não dá ouvido, não obedece, não se submete. Eu tenho prazer nisso, então eu vou fazer, eu me sinto bem assim. Continue se sentindo bem e fazendo erro que logo está morto, sem salvação. Primeiro passo, resistir, desobedecer. Depois, Tessalonicenses capítulo 5:19. Não extinguais o Espírito, não extinguir o Espírito. O que é isso? Fazer com que o Espírito não tenha mais ação na vida dessa pessoa. Porque resistiu de tal forma que o Espírito foi embora da vida dela. Automaticamente o Espírito de Deus não opera mais na vida dessa pessoa. Porque ela sabe o que é certo, mas faz o que é errado. Sabe o que é certo, ouve 10, 20, 30, mas faz o que é errado. O Espírito de Deus se afasta. Extinguiu a operação do Espírito na vida dessa pessoa. O que vai sobrar? O que vai sobrar da vida dessa pessoa? Aí eu vou mostrar que situação essa pessoa está. Nesse momento a pessoa está no estado de apostasia. E aí entram dos pecados que não tem perdão. Talvez você nunca ouviu isso, mas eu vou te mostrar na palavra de Deus, que é para você gravar. Eu vou devagar para você ir gravando. Abra a sua Bíblia aí no livro aos Hebreus, capítulo 6, por favor.
Livro aos Hebreus, eu sei que esse texto é muito duro, mas é a palavra que vai fazer efeito em nossas vidas. Se nós não ensinarmos a palavra de Deus, o pecado às vezes ele está tão duro, tão arraigado no coração da pessoa, que é necessário uma palavra dura para ver se tem algum jeito ainda. E esta daqui é a última palavra. Glória a Deus. É o último estágio da vida de uma pessoa antes dela descer para o fogo. Pastor, é duro demais. Não é o que diga, é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, vamos lá. Versículo 4. Capítulo 6 aos Hebreus é culto de doutrina bíblica, culto de ensinamento bíblico. É dura a palavra, mas é ensinamento da Bíblia. Isso aqui é esclarecimento para nós. Para que quando o inimigo estiver nos tentando fazer pecar, eu lembro, se eu pecar eu vou para o inferno. Se eu abandonar o Espírito Santo eu vou para as trevas, não quero ir. Hebreus capítulo 6, quem encontrou? Acompanhe comigo, verso 4, a seguir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Olha assim que a Bíblia está dizendo que é impossível. O que é ter sido iluminado? Recebeu luz, entendimento, clareza, foi participante das ações do Espírito Santo. Verso 5. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Este é um dos pecados, isso chama-se o pecado da apostasia. Não existe perdão. Veja o que ele diz, é impossível. Por que é impossível? Porque lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 8, a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Mas se a pessoa resiste ao que o Espírito Santo fala, teima contra ele, faz o que é contra, não quer saber, o Espírito de Deus não tem mais o que dizer para essa pessoa. Não tem mais como trabalhar, extinguiu-se a ação do Espírito na vida dessa pessoa. Então é por isso que nós precisamos entender. Eu preciso temer a Deus, porque veja que ele diz, resta-se um cheiro horrível de fogo. Gente, nós precisamos temer pela nossa alma. Nós precisamos entender, o mundo é cheio de mazelas, tentações, mas a minha alma, eu preciso estar na presença de Deus, ainda que seja chorando, ainda que seja lamentando, ainda que seja clamando, mas é melhor chorar por 1 ano, 10 anos aos pés do Senhor, do que por toda a eternidade no inferno. Jesus nos chamou para sermos vencedores, e o Evangelho hoje está sendo um Evangelho barato para em muitos lugares, que é só um Evangelho de riqueza e prazer, e não, lugar de prazer não é na terra, lugar de prazer é o céu. Se quer viver uma vida de prazer, morra com Cristo, seja fiel a Cristo, para ir morar na glória. Mas enquanto estiver na terra, vai ter que guerrear, vai ter que lutar e fugir. Quem quer ir para o céu? Aqui está a lâmpada. O Espírito Santo de Deus não vai deixar nenhuma pessoa que luta para obedecer o Evangelho se perder. O Espírito Santo não deixa. Agora, se a pessoa não quiser, Deus não obriga. Então esse é um pecado, viu, Rosa? Guarde aí. Hebreus capítulo 6, do 4 a seguir, Deus diz que é impossível. É por isso que você vai evangelizar, você vê na rua mais gente desviada do que na igreja. Por quê? Porque brincam com Deus, querem viver o pecado, querem pecar e querem achar que Deus vai. Não vai. Começou a brincar com Deus, pecar, sem se arrepender, sem mudança de vida, o Espírito de Deus se extingue a operação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Então, já falamos dois aí, não falamos? Mateus capítulo 12. Oi? Eu falei, Mateus capítulo 12, 31 a seguir, isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Hebreus capítulo 6, 4 a seguir, é o pecado da apostasia. É querer atribuir, é querer arrumar jeito de chegar ao céu sem obediência. Ninguém vai chegar aos céus se não obedecer a Deus. Pode fazer cair fogo do céu, mas no céu não entra. Porque só vai entrar no céu se tiver obediência e santificação. A Bíblia diz, sem santificação ninguém...
ninguém verá Deus. Entendeu? Sem santificação, Rosa, ninguém verá Deus. Entendeu? Então a vida de pecado impede a pessoa chegar no céu. Então quero ver mais outro pecado que não tem perdão? Marcos capítulo 16. O Senhor Jesus diz o que no versículo 15 e 16? Esses são os dois versículos que todo crente tem que saber de cor. Disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, aí nesse batizado envolve permanecer até o fim, será? Quem não crê, lembre que quando eu digo que as pessoas vão para o inferno, não é porque pecaram, é porque elas rejeitaram Jesus. Deixaram Jesus. Então, a incredulidade é outro pecado que não tem perdão. Se a pessoa não crê, não tem perdão. Não tem perdão. Então, isso é um pecado que faz com que o Espírito de Deus não tenha acesso a essa pessoa. A pessoa não crê. Então, os incrédulos não verão a glória de Deus. Não verão. Verão no dia da condenação para confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Unicamente. Quantos pecados foram aí que não tem perdão? Qual que é o outro agora? Já com vocês. Tem muitos crentes que a única oração que sabe é essa, mas nunca percebeu que nessa oração tem algo que ele diz contra si mesmo. Pai, perdoa os nossos devedores assim como nós. Lê o verso 14 do Mateus capítulo 6, lê aí. Mateus capítulo 6, 14 e 15, por favor, vocês vão ler. E guardem isso aí, isso aqui é estudo para vocês guardarem. Porque a pessoa, eu não blasfemei então jeito. Não, tem pecado que não tem jeito mesmo que não blasfema. Mateus 6, 14 e 15, leiam aí por favor. Gente, eu não estou ouvindo não. Cadê os obreiros aqui também? Vamos lá, 1, 2, 3, obreiros todos, vamos lá, 1, 2, 3. Deu para ver? Eu já vi gente dizer assim, eu morro, mas não perdoo. Pensa que está sendo sábio. Olha, sem contar que uma pessoa que não perdoa, as doenças dela não são só na alma. Logo está doente. Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa que vive com a imunidade baixa, vive doente, que não perdoa. Então ela não tem perdão. E o perdão de Deus traz cura. Traz cura, traz. Não leram tantos textos da Bíblia? O coxo chegou lá e Jesus não curou logo ele. Jesus disse o que para ele? Perdoados são os teus? Primeiro Deus perdoa o pecado, depois dá cura. Tem muito tipo de doença que a gente pode morrer de orar. Não vai ser curada a pessoa, porque a pessoa guarda a raiz de amargura no coração, não perdoa, então essa doença não vai ser curada. A gente está aqui para ser abençoado. Tem processo na vida de uma pessoa que enquanto ela não for curada a alma, o corpo não será curado. A igreja é um povo que, se observar direitinho a palavra de Deus, é o povo mais abençoado da terra. Ele tem mistérios que só o povo de Deus pode conhecer, quando dá ouvido e atenção à palavra de Deus e cuidado no que Deus diz. Agora, se rebeliar, o couro come é feio. Come. Rapaz, tem gente que apanha. Tem gente que está na igreja, frequenta a igreja a vida toda, mas não sai debaixo do pneu. Não sai, porque é teimoso, é coração duro, não ouve a palavra, não se humilha, não tem humildade, nunca pede perdão, está sempre querendo impor a vontade dela. Esse tipo de gente é doente. É doente. Esse tipo de gente lá dentro de casa é briga. Com todas as pessoas que vai ver é briga, porque não tem paz, não sabe perdoar, um coração ranzinzo, que vive amargurado, porque só quer que eles façam a vontade dela. Então não faz, ela fica amargurada, automaticamente vai contaminar todo mundo que está por perto. Entendeu? Entendeu, presbítero Tarcílio? Porque tem coisa que você pode orar que não vai ter cura. Pessoa que não aceita a correção de Deus, que não aceita a palavra, resiste o Espírito Santo. Deus manda a palavra que é uma injeção que vai lá na junta. Aquela injeção que a mulher, quando vai fazer cesárea, toma igual uma hack. Vai lá na medula.
Vai lá na medula. Mas tem gente que é teimoso, não pode se mexer, ele fica se mexendo, aí fica doido a vida toda. Você sabe que a mulher, quando toma hack, ela não pode mexer, ela tem que ficar mobilizada, né? Não pode mexer, porque senão dá um problema na cabeça. E as irmãs que fizeram cesárea sabem que elas têm que ficar, elas são obrigadas a ficar quietas o tempo certo, não pode movimentar. Então tem gente que está tomando a injeção de Deus, mas está dando coisa para um lado, coisa para o outro. Aí não tem juízo mais não. Gente, vamos orar, vamos dar glória a Deus, vamos agradecer a Deus. Já é 9h30, vou deixar vocês irem para casa. Mas eu creio que tem gente aqui que está recebendo, vai ser curado. Ah, pastor, mas a palavra é muito dura. Filho, Jesus te ama, o Senhor Jesus te ama, Ele quer a tua bênção, Ele quer te curar, Ele quer te encontrar lá na glória e ver você dizendo assim: olha aqui a marca da injeção na minha costela, ou a marca de injeção no meu espinhaço. Foi naquele dia que eu fui na igreja, recebeu, mas foi curado, foi curada, está abençoado. Aceite o remédio que a cirurgia dá um pouquinho, mas daqui a pouco está correndo e está curado, sarado em nome de Jesus, amém? Nós vamos orar, agradecer ao Senhor.